Almir, ninguém falava em inclusão. Como você teve essa ideia? Boa pergunta, de jornalista para jornalista. Bela pergunta. Bem, eu criei vários personagens baseados em gente que eu conheço. Meus filhos, todos viraram personagens. A Mônica, minha filha, a Magali, minha filha, a Maria Cebolinha, minha filha, o Do Contra, meu filho, o Nimbus, meu filho. Então, eu fui observando o pessoal, mas antes de observar como profissional, eu já tinha observado, anos antes, as crianças que jogavam bola comigo no campinho lá em Mogi das Cruzes, uma cidade perto de São Paulo. Era a criançada jogando num campo pobre, cheio de barro e tudo mais, mas era coisa de moleque. Então eu estava lá brincando com a garotada e conhecendo essa molecada, conhecendo de perto. E entre esses moleques estava, por exemplo, um menino que trocava o R pelo L e tinha o cabelo espetado. Ele existiu realmente e ele me inspirou, então, o personagem que você deve ter adivinhado já qual é que é, né? Cebolinha. Cebolinha. Então, o Cebolinha existiu e me inspirou. Eu não precisei inventar nada. Eu olhava o que estava acontecendo e criava o personagem, desenhava, né? Ao mesmo tempo, lá em casa, eu via, lá perto da cozinha, a dona Magali, a minha filha, comendo uma melancia inteira. Mas não era só melancia que ela comia inteira, não, né? Ela comia pizza inteira, comia um monte de coisa inteira. E até hoje ela come muito e não sei como ela não engorda. É uma magia que ela tem, que todo mundo gostaria de ter, não aprendeu com a Magali. Eu gostaria de ter essa magia também. E a Mônica? A Mônica é braba daquele jeito? Sai correndo, batendo no coelho, com o coelho e tudo mais. Não, a Mônica, a própria Mônica, minha filha, fala: pai, você exagerou. Você acha... Falei: filha, desculpe, eu acho que eu realmente posso ter exagerado um pouco. Desculpe, eu vou suavizar. Daí passaram alguns dias, ela passa pela minha mesa e fala: pai, você tinha razão. Então, ela me perdoou. O Do Contra. Do Contra é do Contra mesmo, o meu filho Maurício. O Nimbus é uma belezinha de criatura e é o meu filho Mauro, que hoje trata dos assuntos de teatro, de espetáculos, etc, etc. Então, eu me baseei em amigos da infância, em filhos e tudo mais. Daí, quando eu comecei a desenhar e comecei a ficar, vamos dizer, mais conhecido, eu percebi que eu estava com uma falha na minha criação. Eu não estava ainda usando os personagens deficientes que, como amiguinhos meus, estavam lá brincando comigo. Alguns com problema na perna, outros com problema no braço, outros tipos de problema e tudo mais. Mas eu tinha esquecido deles na hora da criação. Daí eu falei: não, tá a coisa errada. Se eu estou querendo criar o universo infantil que eu tive, inclusive, e que muita gente teve a mesma coisa, eu tenho que colocar as crianças com algum tipo de deficiência para a gente falar de um mundo que está aí na frente da gente e a gente desconhece, não percebe e tudo mais. Daí eu comecei a me lembrar dos meus amiguinhos de infância que tinham problemas de algum tipo de deficiência também, né? E para fazer o personagem, como é que eu ia criar o personagem poupando o leitor
de informações preconceituosas que às vezes eu podia ter durante a vida. Você, de repente, pega um preconceito, bota na cabeça e fica uma coisa esquisita, que não é normal. Então, eu comecei a estudar as pessoas que tinham algum tipo de preconceito que eram acessíveis. Comecei com a criação do menininho de cadeira de roda, o Luca. E como é que eu ia saber como é que o menino de cadeira de roda anda, faz, resolve problema, etc, etc. Chamei os paralímpicos, o pessoal O basquete. que vai para as Olimpíadas e tem problemas, anda de cadeira de roda e tudo mais e tal. Bem, chamei a turma dos paralímpicos para o estúdio, comecei a conversar com eles e tive uma agradável satisfação quando eu vi que eles são alegres, otimistas, desenvolvidos, resolvem as coisas, não ficam pessimistas, tudo mais. Eles são alegres, vivem, estão vivendo tudo que podem e, de alguma maneira, foi uma surpresa para mim. Daí, então, criei o Luca como um garoto normal, resolvendo os problemas. Tem um problema na rua, tem a calçada com buraco, ele não vai falar, ah, meu Deus do céu, por que tem buraco na rua, tudo mais. Não, ele vai dar a volta, ele vai para outro lugar. E como as pessoas bem resolvidas têm, né, como soluções também, né?